Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Suculentas e Coisas da Pedra d'Água. Eu quero pedir para você que está chegando agora no nosso canal, que ainda não se inscreveu nesse canal, que por favor se inscreva no canal, deixe um like, porque nós estamos precisando muito pedir para vocês deixar o like. O YouTube exige isso da gente, porque se a gente não pedir o like, vocês não curtirem, não compartilharem, nosso vídeo não será mandado para outras pessoas. Mas se você deixar um like, o YouTube vai entender que outras pessoas gostam do nosso conteúdo e vai enviar nosso vídeo para mais gente. Então, por favor, se você puder, compartilhe com seus amigos e deixe um like aí para gente. Combinado? E esse vídeo é a continuação da forma que nós fizemos no vídeo anterior. Olha, pessoal, aqui está a nossa primeira parte da forma, já está completa. Nós já fizemos todos os furos aqui de lacrar. Essa parte aqui eu deixei, que é o local onde eu vou encher a forma. E eu resolvi fazer esses dois furos aqui, ó, exatamente no lugar dos pezinhos da forma. Porque aqui eu deixei uma partezinha um pouquinho mais baixa aqui. E essa parte vai ser os pezinhos do vaso. Então, eu resolvi furar todos eles, eu ia furar só esse onde eu vou encher. Mas depois eu resolvi furar todos eles, porque enquanto eu encho esse daqui, o ar vai sair por aqui, né? Então, por isso que eu resolvi fazer assim. Então, agora eu já coloquei os parafusos, mas eu não apertei. Os parafusos aqui, ó, eu coloquei os parafusos, mas eles estão soltos, eu não apertei. Por quê? Porque eu vou colocar aqui de volta o vaso que nós fizemos nessa forma, que foi a matriz que deu origem a essa forma. Então, eu vou colocar o vaso aqui dentro e nós vamos continuar, que vai ser agora o acabamento da forma. Algumas considerações para falar para vocês a respeito desse vaso que foi feito, que é a matriz daquela forma. Primeiro, tinha uns defeitinhos aqui, ó, bem pequenos, defeitinhos bem pequenos, e eu coloquei plastilina, deixei bem lisinho. Aqui são os furos de dreno do vaso, ó, que eu fiz umas rolhas e vou colocar aqui no lugar do dreno. Ó, tá vendo? Por quê? Porque aqui eu vou trabalhar com látex, e o látex vai grudar nessas rolhas, e quando fizer o vaso já vai sair com os furinhos de drenagem prontos. Quero lembrar vocês, gente, que essa é a minha primeira forma de vaso, tá? Aliás, eu já fiz uma, mas foi um modelo diferente, que eu fiz só com látex, que foi o vaso de bolinha. E essa daqui não, essa aqui é uma forma feita com resina. E agora eu vou dar acabamento com látex. Encaixou certinho, certinho, certinho. Então, agora eu vou apertar os parafusos. Vou apertar todos os parafusos, que é para ela ficar bem justa lá dentro. E aí nós vamos dar o acabamento para fazer a parte de dentro da forma. Tá bem apertadinha. Então, eu vou apertar todos eles. Não vou ficar gravando porque são 8 parafusos. Aí vai demorar muito tempo. Já apertei todos os parafusos. Olha que os buraquinhos bateram certinho com os pezinhos do vaso. Então, agora eu vou virar essa forma e nós vamos trabalhar ela pelo lado de dentro. Então, agora eu vou trabalhar isso aqui com látex. Como o meu vaso, a massa que eu uso aqui para fazer o meu vaso, ela é de gesso com cimento, então eu tenho que lubrificar isso aqui com detergente, porque o detergente não gruda no gesso. E se eu fizer isso aqui com outro desmoldante, é arriscado que o molde grudar na peça. Então, eu vou colocar aqui detergente. Vou deixar os pinos aqui, passar em cima também, porque o látex vai em cima também. Olha, gente, agora eu tô aplicando, já passei o detergente em toda a forma, e agora eu tô aplicando o látex. O látex é esse aqui, ó, ele é em pasta, muito fácil de trabalhar com ele. O único problema que eu achei com o látex é que ele encolhe bastante. Então, a gente, quando faz a forma, a gente já tem que calcular que ele vai diminuir um pouco, viu? Mais ou menos assim, uns 3 a 4% do tamanho da peça, ela vai diminuir. Mas como essa aqui que nós estamos fazendo é a capa da parte de dentro,
Para mim não tem problema nenhum se ela diminuir, porque se ela diminuir, a única coisa que vai acontecer é que a parede do vaso vai ficar um pouquinho mais grossa. E isso para mim é bom. Então, eu vou aplicar aqui toda ela, vou deixar secar e depois eu vou aplicar uma camada de tecido de algodão, viu, gente? Eu gosto de trabalhar com tecido de algodão. Isso para economizar o látex e para reforçar também a forma. Vou terminar de passar essa camada, vou esperar secar e depois eu volto mostrando para vocês a camada de tecido que eu vou colocar. Quando a gente termina de aplicar o látex aqui na peça, esse pincel tem que imediatamente colocar ele num saquinho plástico ou dentro da vasilha e fecha, porque o látex ele seca muito rápido quando em contato com oxigênio, tá? Porque esse aqui, a base dele é amônia, e a amônia é muito volátil, então ele seca muito rápido. Então, tem que deixar o pincel bem fechadinho aqui. Agora, eu vou aguardar a secagem, daqui a pouco eu vou passar outra camada. Pessoal, aqui já tá mais ou menos seco a primeira camada que eu passei. Agora, eu cortei bastante pedacinhos de malha, olha. Tudo pedacinho de malha de camiseta velha. E com isso aqui, nós vamos reforçar essas paredes aqui do nosso látex. Eu aplico uma camada. Agora, eu venho com um pedacinho de malha e coloco aqui, ó, em cima do látex molhado. Ele vai assentar bonitinho aqui, ó. Então, assim, a gente vai fazendo em toda ela, aplicando uma camada e colocando a malha. Isso vai reforçar a parede do nosso molde e vamos aplicando o látex por cima da malha, olha. Isso vai deixar a nossa parede bem resistente. E o látex também não vai ficar tão maleável, vai aguentar o peso do cimento. Por isso que eu tô colocando essa camada de malha aqui no nosso molde. Então, esse aqui eu vou fazer em toda ela, viu, gente? Não vou gravar tudo, porque esse vídeo já tá tão longo, já vou ter que dividir ele em várias partes, para vocês não ficar cansativo. Mas se ficar alguma dúvida, eu vou deixar meu telefone aí no vídeo e vocês podem passar mensagem para mim pelo zap, que o que eu souber, teria o maior prazer em ajudar, viu, gente? Então, eu vou deixar agora, continuar esse trabalho aqui, só passando o látex e colocando a malha. A malha cola e imediatamente, quando a gente coloca lá, ela já cola. Aí a gente vem com mais uma camada de látex e cobre a malha todinha com o látex. Acho que tá dando para entender, viu, gente? Eu tô fazendo devagar para poder mostrar para vocês todos os detalhes, para vocês não terem dúvida na hora de fazer. O nosso vaso vai sair perfeito. Eu quero lembrar vocês que o látex, ele tem um cheiro bem forte de amônia. Então, é bom usar máscara, viu, gente? Para não ter problema de intoxicação, né? O cheiro muito forte. Então, é bom usar a máscara ou trabalhar num ambiente aberto, assim como eu estou fazendo. Eu estou trabalhando numa área aberta, então o cheiro vem, mas ele desaparece rapidinho. Ó, pessoal, já acabei de forrar toda a forma com a malha. Já cobri toda a malha com a camada de látex. E agora eu vou aguardar isso aqui secar, para depois ver se precisa de colocar mais uma camada. Eu acredito que eu vou colocar mais umas 2 camadas aqui para ficar uma forma bem resistente. Novamente, coloco o pincelzinho dentro da vasilha e fecho bem fechadinho para não perder o pincel. Olha, pessoal, nossa forma da parte do látex já está pronto. Eu acabei colocando 2 camadas de tecido, sempre intercalando uma camada de tecido e uma camada de látex. E por último, passei uma camada de látex em cima do tecido. Ficou uma estrutura bem resistente, viu? Mas como essa forma é grande e ela vai receber peso quando colocar a massa de cimento com gesso por dentro, ela vai receber peso. Ela ficou com uma estrutura bem forte aqui de látex, mas mesmo assim eu vou colocar um reforço aqui dentro para ocupar esse espaço vazio aqui. Eu vou colocar uma espuma sintética que vai dar estrutura para essa camada essa luva, né, que nós fizemos de látex. Então eu vou colocar uma estrutura dentro aqui de que a gente pode colocar e retirar com a espuma sintética.
eu vou preparar essa espuma e vocês vão ver que legal que é isso daqui, viu? Ela vai cobrir toda essa parte. A espuma sintética, ela vem com dois vidros. Uma é a espuma e o outro é o endurecedor. Então, nós vamos colocar em partes iguais. Uma parte de espuma, uma parte de endurecedor. E aqui no rótulo está falando que ela expande de 20 a 30 vezes mais o volume que você colocar. Então, eu vou colocar um volume pequeno, porque eu não sei exatamente ainda quanto que vai pegar nessa forma, né? Então, eu vou fazer uma parte, se não der, eu coloco outra. Olha como ela fica. Ela é uma espuma bem rígida, depois de seca, que a gente pode até cortar com a faca e dar o formato que a gente quer. Então, agora eu vou misturar essa espuma, vou colocar 40 ml da espuma e vou acrescentar também 40 ml do endurecedor. São partes iguais. É só colocar os dois no copinho, mexer e despejar no local aonde a gente vai utilizar. E para a espuma não grudar no molde, a gente joga um pouquinho de talco, assim ela não vai grudar no molde. Agora é só misturar e despejar no local. Aguardar uns minutinhos, porque ela aumenta de 25 a 30 vezes o volume dela. O que eu fiz não deu, eu tive que fazer um pouquinho mais. Mas ela expandiu, tá tudo certo. E agora é só aguardar ela endurecer para a gente poder aparar o excesso da espuma, porque a gente não tem noção de quanto que ela cresce, viu? Ela cresce muito. Já expandiu, já endureceu o suficiente. Agora, com uma faca de serra, a gente corta e retira o excesso. Eu já cortei, já tirei o excesso. Aqui está a forma já pronta. Então, o nosso molde tem 3 partes. Tem a forma, tem a hóstia e tem a espuma, que vai ajudar a gente na hora de fazer o preenchimento para que o vaso não entorta. E essa forma, nós vamos fixar essa forma em uma tábua. Aqui tem uma tábua, mais ou menos do tamanho dela, e nós vamos colocar parafuso nessa tábua e prender a forma nessa tábua. Eu coloquei 6 parafusos e ela ficou bem presa. E agora eu já mostrei para vocês aonde essa forma vai ficar presa, já mostrei os parafusos, então agora nós vamos desmontar tudo, vamos lubrificar essa forma, que agora realmente é a hora de fazer o vaso. Se eu fosse trabalhar com o cimento e areia no ponto de farofa, essa forma estaria perfeita. É só fazer a massa e ir prensando a massa na parede da forma. Mas não é assim que eu quero. Eu quero trabalhar com a massa mais líquida, que eu vou despejar pelo buraquinho. Então, é uma maneira que eu achei para fazer um vaso de uma maneira mais prática, mais leve para mim trabalhar. Então, eu coloquei a espuma em cima da tábua, coloquei a hóstia, que é essa película que nós fizemos de látex. Aí eu fiz uma marquinha aqui, ó, para saber onde os parafusos batem, né? Aqui eu fiz uma marquinha, ó. Então fica fácil, você encaixou isso aqui, todos os outros vão encaixar certinho também. Agora eu vou passar lubrificante em toda essa película de látex e vou passar lubrificante na película e vou passar na forma também. E depois é só encaixar a forma junto com nos parafusos, que vai bater certinho, que foi cortado, os parafusos foram colocados todos tanto na forma como na película, eles estão na mesma posição. É só encaixar a forma por cima disso aqui. Então, colocando o detergente, como eu vou trabalhar com gesso e cimento, o desmoldante tem que ser o detergente, porque o gesso gruda, se não for com detergente, o gesso vai grudar. Então, eu estou passando o detergente em toda a hóstia, que é essa película, e também vou passar na forma. Então, tem que ter cuidado de não deixar nenhum lugar sem passar o detergente. Passei também o lubrificante aqui na forma. Agora é só encaixar. A forma encaixou certinho, os parafusos bateu tudo certinho com os buraquinhos. Agora é só apertar os parafusos bem apertado, que é para na hora de colocar o cimento ele não vazar.
Gente, a forma ficou super leve, dá para tirar de um lado para o outro sem problema nenhum. Ela em si deve ter ficado o quê? Com 1 quilo e pouco só de peso. Então ficou muito prática para trabalhar. Eu já falei para vocês que eu tenho problema de coluna, eu não posso pegar peso. Ela ficou muito prática, viu, gente? Então agora eu vou preparar a massa de cimento com gesso para a gente continuar. Aqui está a minha mistura de gesso com cimento. Eu coloco na proporção de 2 de gesso por 1 de cimento, misturo bem, passo na peneira para ver se tiver alguma pedrinha, alguma coisa não ficar, né? E agora é essa mistura que eu vou utilizar. Eu vou fazer uma medida de duas vasilhas dessa. Essa vasilha é uma vasilha de mais ou menos de meio litro. Então, eu vou fazer 2 medidas dessa. Não sei se vai dar. Se não der, a gente faz mais um pouquinho, mas se faltar, vai ser bem pouca coisa. A mesma medida que eu fiz com o gesso e o cimento, eu vou medir a água. Então, eu coloquei 2 medidas de gesso misturado com cimento e vou colocar 2 medidas de água. Essa é a proporção. Agora, se a gente quiser deixar o vaso já com uma corzinha, para ficar mais fácil na hora da pintura, agora, a hora é agora. Então, nós colocamos nessa água aqui, nós colocamos a tinta. Eu vou colocar uma tampinha de xadrez vermelho nessa água aqui. Mas não vai ficar muito forte. Aliás, eu vou colocar 2. Gente, isso aqui, ó, é Vedacity. Esse Vedacity, ele é usado na construção civil, né? Que o pessoal coloca na massa para impermeabilizar. Então, eu uso esse aqui também nos meus vasos. Porque ele vai ficar bem mais impermeabilizado. Apesar de depois a gente vai passar uma tinta, qualquer coisa, mas ele já fica impermeabilizado. Se não quiser pintar o vaso, não tem importância. Então, aqui eu vou colocar 1 colher de Vedacity. Aqui eu tenho mais ou menos 1 litro de água. Vou acrescentar 1 colher desse já tá bem misturadinho. E agora nós colocamos a nossa mistura aqui de cimento e gesso. Vou aguardar ele hidratar, mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio, para depois mexer. Enquanto o gesso está parado assim, ó, ele não vai endurecer. Ele só vai endurecer depois que a gente começar a mexer com ele. Tá quase hidratando já, e não passou nem meio minuto ainda. Já terminou de hidratar, agora eu já posso mexer. Não mexe muito depressa para não formar bolha. Então a gente vai mexendo devagarzinho. Porque isso aqui, na hora que ele começa a endurecer, dentro de uns 2 minutos, ele já endurece. Então, ele tem que mexer, a hora que começar a ficar um ponto assim de iogurte, é hora da gente despejar no vaso. E tem que ser rápido, porque senão ele endurece muito depressa. Fica líquido assim mesmo, viu, gente? É assim mesmo que ele tem que ficar, ó. Agora, nós vamos despejar na nossa forma. Procura ver se tá no nível certinho a mesa, para o vaso não ficar torto, né? Então, agora nós vamos pegando isso aqui, ó. Eu tô colocando com um funil. E quando a gente coloca aqui, o ar vai saindo pelos outros buraquinhos que estão aqui do lado, ó. Tem que ser rapidinho, porque daqui a pouco ele começa a endurecer. A medida que eu fiz não deu. A gente vai batendo também aqui do lado para sair as bolhas. Mas a minha medida não deu. Vou ter que fazer um pouquinho mais. Precisei fazer mais uma medida de massa, mas agora deu certinho. Agora é só a gente aguardar a secagem da forma. Vou deixar aqui 24 horas. Já passaram as 24 horas, agora já estou soltando os parafusos para liberar o vaso que está dentro da forma. Olha, gente, que espetáculo de vaso. Aqui foi por onde eu enchi pelo pezinho, né? Isso aqui, ele já sai furado, porque a forma tem os pinos que protegem o buraquinho do dreno. Agora nós tiramos a luva. Olha que facilidade, gente. Então, aqui tá o nosso vaso. Ele ficou assim, esse primeiro aqui ficou um pouco crespo, porque a forma estava suja, né? E eu não tive o cuidado de limpar, mas eu já limpei. Agora os próximos que eu vou fazer vai sair bem limpinho, bem lisinho. Olha só. Eu coloquei xadrez
no cimento, ele já saiu meio colorido. Então, se não quiser pintar, nem precisa. É só passar mesmo um verniz, né? Se quiser, impermeabilizado ele já está, porque eu usei o Vedacity na massa. Então, se quiser, agora é só plantar. Mas eu ainda vou passar uma lixinha fina em todo ele e vou também passar uma resina para ele ficar mais brilhoso. Gente, eu espero que eu tenha ajudado alguém que também tem o mesmo problema que eu tenho de problema de coluna. Gente, isso aqui não pesa nem 1,5 kg, viu? E olha o tamanho dele, olha, olha. Muito grande, né? Isso aqui para rosa do deserto, para montar bacias de suculentas, fica espetacular. Eu ainda vou dar uma lixada, tirar algumas coisinhas bem pouquinho que tem, mas no geral, nosso vaso está pronto. E o nosso próximo molde vai ser o molde desta casinha aqui, que é uma fofura para fazer mini jardim. Show, gente! Essa casinha é linda demais. Fica um espetáculo quando a gente coloca no nossos mini mundo de suculentas. Então, nosso próximo vídeo, você está convidado a não perder, viu? Porque eu vou fazer o molde dessa casinha. Um beijo a todos vocês que participaram comigo desse vídeo. Foi um vídeo longo, tive que dividir em 2 partes, mas eu acho que deu resultado, porque o resultado dele aqui com esse vaso foi maravilhoso. Demora um pouquinho para a gente fazer a forma, mas depois que você tem a forma, você pode tirar 4, 5 desse aqui num dia só. Então, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo com a ajuda e a força de Deus.